Paulo Sérgio está fora do jogo, na lesão grau 2, e Leonay permanece fora também. Não é isso, Clauber? São os 2 desfalques para esse jogo, né? Mas eu perdi algumas etapas aí. Saiu por quê, Leonai tá fora? Clauber? Lesão muscular ainda, né? Que ele tinha ficado fora do outro jogo. Ah, tá. Lesão mais séria é de Paulo Sérgio, né? E que é grau 2, né, Renato? É. E a de Leonay, eu acho que não quiseram forçar muito. Enfim, é mais ou menos o que já tinha de problema pro último jogo, né? Não tem nenhuma novidade. Eu vi até algumas pessoas falando sobre Betão, mas Betão tá liberado, né? Então pode jogar. Inclusive, acredito eu que vai ser titular. Mas sobre Leonay e, assim, Paulo Sérgio é que é um problema maior, né? Porque basicamente não tem reserva. Reserva é Rosa, que é um jogador que ainda tá muito verde. Então é Derek, ou colocar Todinho, por exemplo, como Já passou centroavante. da hora de testar todinho ali, não? O reserva de Derek agora tá não, ali. pô. Não, agora não. Só se tira Derek no segundo tempo e você colocar. Mas Sim, agora. sim. O Agora João não. levantou aí que Derek tá com 2 amarelos. Isso aí pode chegar aqui. Sim, Já quando isso chega esse assunto aí. acontecer. Quando isso acontecer, aí sim. Mas por enquanto o Derek tem que continuar jogando, pô. Não, tudo Tem que bem. insistir. Mas tende a, em breve, a gente precisa falar sobre isso. Inclusive, eu tô vendo alguns elogios a Derek que eu tô achando meio exagerado, assim. A Eu não tô Derek tá gostando jogando nada, eu não bem. gostei nada. Eu não Acho tô que a gostando bola agora bate e sim. volta. Não. Agora sim. Eu não tô desgostando desse jeito, não. Eu Mas acho que eu escuto Eu acho que ele elogios. está ok. Ele está ok. Ele tá ok. Ele falta Velho, fazer gol. É isso que Eu falta. não vi nada dando sequência eu depois também dele. não gostei muito. Mas assim, Eu também acho que os isso aí não elogios significa que ele tem que ir pro banco, não. Tem que insistir nele, Eu acho que os elogios a Matheus Ribeiro são mais forçados. Matheus já é um cara que eu acho que já poderia perder posição, mas Derek não. Se Paulo Sérgio voltasse hoje, eu não tiraria Derek ainda, não. Eu não quero debater se perder posição. O fato é, Matheus Ribeiro não tá jogando bem, tá ligado? E tem muita gente que tem opinião. Tá na pauta. Tá na pauta o quê? Matheus Ribeiro. Então, esqueçam o que eu falei de Matheus Ribeiro. Eu não conheço esse jogador. Isso, Eu obrigado. não conheço, é foda. Eu boto a porra da pauta no grupo e aí Ô Chapo, segue. a escalação com Luiz Felipe e Betão, tira Léo. Eu esqueci. Não, a gente na hora da escalação a gente muda. Vamos deixar o pessoal ficar Peraí, histérico. Betão é o titular ali no lugar de quem? Matheus Silva. Assim, E Luiz Felipe. Leonay. Leonay fora Luiz Felipe, né? Assim, acredito que não vai ter modificação. Mas assim, eu acho que o debate ele acaba ficando sempre naquela mesma coisa, né? Assim, o Náutico ele contra o Atlético, a gente teve Felipe Saraiva, Vitor Andrade, né? Também para o segundo tempo. E o time ele ganhou uma cara, né? Diferente. O Náutico melhorou no jogo e tudo mais. Então, assim, quando a gente não tem Leonay mais uma vez, e não tem um Paulo Sérgio, por exemplo, para substituir Leonay, a gente perde mais de força do que poderia ser feito no segundo tempo, né? Sim, Renato. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Náutico tem uma oportunidade de ouro. Esse jogo, eu tô enxergando como se fosse um jogo extra. Porque o Náutico fez a obrigação dele, que era vencer o Atlético, por 2 motivos. Primeiro, para recuperar os pontos do jogo do São Bernardo. Segundo, porque o Atlético tinha uma fragilidade ocasional para esse jogo. E ainda mais quando o Ronaldo Tavares saiu logo no início, se tornou obrigação total do Náutico. Assim, o final da partida, pô, o Atlético não conseguia ficar de pé em campo. Pô. O Náutico precisava vencer aquele jogo. E venceu. E aí, o Náutico vai para um jogo agora, onde eu tô enxergando como um jogo extra. Porque imagina se o Náutico vence esse jogo sabendo que o próximo é em casa contra o América Mineiro, um dos piores times do campeonato no momento, e de Roger. A América Mineiro de Roger, porque eu tenho certeza que o senhor Hélio dos Anjos vai pegar o salário dele, o próprio salário, e vai oferecer de bicho para os jogadores do Náutico vencer o América de Roger. Por tudo que Roger falou. Eu não vejo o Náutico perdendo esse jogo, não. Posso queimar minha língua, mas não vejo. Tomara. Inclusive, seria interessante, seria lindo, né? Emplacar uma sequência de 3 vitórias seguidas na Série B, né? Vamos ver. De repente isso pode acontecer. 3 vitórias seguidas na Série B significa ali, ó, primeira, segunda, terceira posição. Eu acho que isso não acontece desde 2021. Eu acho que em 2022 a gente não chegou a ter essa sequência, não. O Náutico tá 3 pontos do líder, né? Em 2022 a gente venceu 3 vezes. No total. No total, no campeonato todo. Nossa, velho, que tragédia aquele ano ali. Matheus Ribeiro.
Diga aí. Renato, eu vou começar dizendo o seguinte: eu acho que se o treinador mudar, pois bem, vamos. Mas eu não vou levantar a bandeira de substituição do Matheus Ribeiro, não. A única coisa que eu falo é só um dado da realidade, é uma constatação. O Matheus Ribeiro não tá jogando bem, tá? Você pode dizer, mas ele jogando bem, a presença dele ali significa isso e aquilo, que lá na quinta camada, onde ninguém tá vendo, é bom pro Náutico. Pode até ser. Pode até ser. Mas, no jogo cru, Matheus Ribeiro erra tudo, porra. Matheus Ribeiro errou tanto passe no último jogo. Tanto passe no último jogo. E ele, eu até comentei, né? Ele tá com a mania de Renato Alves. De quando ele vai dar um passe para um companheiro dele, tem 7 jogadores adversários entre ele e o companheiro e ele tenta o passe do mesmo jeito. Como se a perna dos jogadores fosse transparente. E então, veja, para mim ele tá jogando mal, mas eu acho que tem que tentar. É um jogador que o Náutico fez um certo investimento. Eu acho que ele pode criar uma. Ele não deve jogar só isso. Ele deve jogar mais um pouco do que isso. Eu acho que Arnaldo, veja, a questão de Arnaldo é o seguinte: Arnaldo tem que ser tentado quando não tiver assim mais chance de tirar alguma coisa de Matheus Ribeiro. Porque Arnaldo, ele já tá no Náutico aí, acho que é o 3º ano de Arnaldo. Teve várias fases, teve fase boa, teve fase que não foi tão boa. A gente já tentou muito Arnaldo já. E eu não gostei de Arnaldo nos jogos iniciais, contra o Criciúma ali, não gostei. Então eu acho que tem que tentar mais um pouco Matheus Ribeiro mesmo. E aí, se chegar um ponto de não dar mais, aí vai para Arnaldo ou o próprio Reginaldo, né? Danado é que Reginaldo se inviabilizou muito rápido, né? Impressionante. Foi. E, inclusive, é muito complicada essa situação de Reginaldo, bicho, porque, na boa, na próxima janela tem que negociar ele, velho. Era para ter negociado antes, né? Agora veja, o lateral reserva é ele, né? Para sábado. Agora Porque Arnaldo não tá relacionado a ele. Agora, gente, Betão, ele permanece na equipe para esse jogo, e como a gente falou de Matheus Ribeiro, fica a dúvida. Yuri volta para o time titular ou a gente vai de Matheus, Betão e Igor Fernandes? Veja, eu acho um cobertor curto aí. Mas colocando Yuri, perde a força defensiva do lado esquerdo. Mas a melhor dupla de zaga é Igor Fernandes e Betão, velho. Pra mim é Igor Fernandes e Betão, e Yuri vai ter que entrar na lateral. Yuri fez bons jogos também, oscilou. Pra mim a linha de defesa é essa. Tem que priorizar a melhor zaga que tem. Eu acho que embora Yuri tenha falhado de forma severa no outro jogo, né, naquele jogo dos aflitos, mas eu priorizaria a dupla de zaga com Betão e Igor Fernandes. E aí Yuri, meu filho, ó, não faça tanta cagada, não. E participou ofensivamente, né, Cláudio? Dos 4 gols do Náutico na Série B, 3 tem participação de Yuri. Tudo bem que o do último jogo foi uma participação minúscula. Mas nas conta como assistência, não, né? Conta, claro que conta. Mas ele teve participação também no jogo do gol que ele sofreu também, né? Participação direta. Conta como assistência. Aquela lá do São Bernardo. Língua felina. Foi foda. Porra, mas foi uma puta assistência. Ele tinha falhado também Ele falhou também no gol do Criciúma, tá ligado? Como o João bem disse, ele é o protagonista do Náutico na Série B. Participa todo jogo ele deixa um gol. Mas eu tenho pra mim que essa substituição de colocar Igor Fernandes lateral foi pra segurar Ronaldo Tavares. Agora, existe a resistência de Hélio de colocar Betão na direita. Porém, na reta final do jogo passado, jogou, né? Nesse jogo então funciona. Nesse jogo é Betão confirmado já também, né? Não, Betão vai jogar. A gente não sabe aonde. Que vai jogar, vai. Ou ele vai jogar ao lado de Matheus Silva na zaga e Igor Fernandes vai para a lateral esquerda, ou ele vai colocar do jeito que tá aí na tela. Eu acho que foi um indicativo muito forte o final do jogo do Atlético. Acho que Betão é titular do lado direito. Porque, velho, se você for pensar, Hélio gastou ali uma substituição para trocar o zagueiro. Isso aí já é um ponto que não é legal. Se você tiver confiança, se você quiser deixar
a zaga como tá, você não mexe no zagueiro, você mexe em outras partes do time. Betão não jogava pela direita, ele foi explícito ao falar isso. E aí, mesmo assim, ele não tirou Igor Fernandes, ele tirou Matheus Silva. Ou seja, existe um desconforto ali. Eu acho que Betão vai de titular pela direita, e se ele se adaptar, se ele jogar bem ali pela direita, vai ser a melhor coisa que pode acontecer para o Náutico, porque, Muito. assim, nenhum zagueiro pela direita se firmou ainda. A gente está jogando com um elefante na sala, porque todo mundo sabe que é um lugar do campo que não está encaixando. Espero João, que ele já troque e que renda. E é 2 ganhos, né, João? É o ganho de fase, porque o Matheus Silva tá muito mal, e ganho de característica, né? Total, pô. Total. Você pega um jogador que tem velocidade, que consegue recuperar, consegue fazer cobertura. Então, e se Igor Fernandes é um cara que leva mais a bola, que joga um pouco mais adiantado muitas vezes, você tem um jogador que tem condição de cobrir. Matheus não faz isso. A gente vê o contrário. A gente vê Igor muitas vezes jogando pelo lado direito da zaga para cobrir Matheus Silva, mas o contrário mal acontece. Então, acho que só tem ganho. Isso pode dar confiança para Igor também, porque Igor, ele tá jogando de uma forma diferente, tá? Dá para perceber. Ele, quando faz as coberturas agora, ele tá jogando mais a bola para lateral. Eu acho que afinal, né, ele deve ter recebido muita cobrança ali, foi muito cobrado, né, pela final, que ele deixou o Barleta passar e tal. E aí ele tá tentando fazer um simples. Ele tá simplificando mais o jogo dele. Natural também. Eu acho que se ele continuar nessa simplificação, ele ganha confiança e aí ele passa a tentar alguma coisa diferente, tentar fazer uma cobertura e sair com ela jogando, não precisar se desfazer da bola. Mas enfim, eu concordo, eu acho que o Náutico ganharia muito com Betão e Igor Fernandes. Eu acho que o Matheus Silva é um calo grande assim nesse time do Náutico. Tem alguém conhecido assim nesse time do Botafogo? Tem, o técnico, tem. Tem Rafael o nosso Garza. menino, pô. E o nosso menino, Marco Antônio. Ei, Vai ter aquele reencontro. Ele foi Ele titular. é Foi titular jogo passado, mas deve voltar para o banco, porque como ele estava falando lá, o Botafogo, nesses 4 jogos que ele passou sem ganhar, eles estavam com 9 desfalques. Então, o Jordan jogou, Marco Antônio foi titular, o centroavante deles, Igor, não estava, então eles tiveram que trocar, então eles passaram por uma turbulência aí de elenco muito grande. Mas todos estão de volta e vamos enfrentar todos. Rafael Gava, que volta também por isso que tu falou que tá melhor do que estavam antes, né? Tá melhor do que estavam antes por causa disso. Fizeram a contratação de Arthur Kaique também. E aí ele era um jogador que estava livre, né? Que não tinha contrato. Então já pode jogar pelo Botafogo Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim, esses 4 últimos jogos aí não servem tanto de referência. E eu acho um bom time do Botafogo, tá? Eu acho um time, inclusive, em questão de potencial, muito parecido com o do Náutico. Eu falei isso desde o raio-x lá que a gente fez da Série B. Eu acho um time de potencial muito parecido com o Náutico, um time que joga para frente também. Eles têm o Igor ataca muito espaço, marca muita pressão também. Eu gosto do time do Botafogo fiquei com o Botafogo da Paraíba na cabeça. Eu gosto muito do time do Botafogo. Acho que vai ser um jogo bem franco, tá? Acho que os dois times partindo para cima, eu acho que é jogo de gol aí. Tem algum goleador no time deles? Goleador é forte, mas Igor é o Esse centroavante. Igor passou no Sport, né? Acho que não foi tão bem, mas foi pouco tempo que ele jogou. Eu lembro dele no Avaí. Eu lembro dele Jogou no no Sport. Avaí. Foi 2019 ou antes, não lembro agora. Escalação do Náutico aqui na tela, senhores. Vamos lá. Temos aqui Muriel no gol, Matheus Ribeiro na direita, Betão, Igor Fernandes e Yuri Silva, fechando a primeira linha defensiva do Náutico. Teremos ainda no meio de campo Luiz Felipe, Wenderson, Dodô, Vinícius, Derek, Júnior Todinho. Essa é a escalação do Náutico. Faria alguma modificação, Cláudio, João, Atos? Alguma mudança? Não. Acho que é isso aí mesmo. Minhas ressalvas a Matheus Ribeiro, mas ainda preciso provar, mas Arnaldo viajou. Reginaldo
É o banco, mas não passa confiança. Então não tem muito o que fazer, não. É um time titular consolidado, né? Tem essa aí, Matheus Ribeiro, que não apresentou ainda muita coisa, Taldinho, que tem desconfiança, mas no fundo tem que ser ele mesmo. Atos. Não, nenhuma mudança. É isso aí, o time é esse. Fechado. Então é isso. Bora pro sorteio? Mais 32 jogos, Smoke Me. Tô vendo muita gente falando de Vinícius. Muita gente não, mas Daqui a 32 jogos a gente discute isso. o Smoke Beat colocou aqui, mas quantos jogos para debater na titularidade de Vinícius? E teve João Lucas também no início da live dizendo Vinícius erra muito e não sai do time. Meu irmão, veja, Vinícius tem 2 jogos ruins, pô. Teve mais do que isso. Teve esse jogo e o... Na verdade, são 3 jogos ruins, né? Foi Foi qual? 3. São Bernardo... Ceará, Ceará, São né? Bernardo Isso. e... Eu acho que eu não achei ele mal contra o Ceará, não. Ainda tem atos aí que ou seja, Ele decai há um muito ao São debate. Bernardo. Há um debate. Aí não é o suficiente para perder posição, não. Tem gente há muito mais Não, tempo que eu... e perder posição. Vinícius, meu Deus do céu. Se ele começar a ficar sentado no campo, ele não perde a posição. Igor Fernandes teve uma sequência ruim de jogos. Matheus Ribeiro, na minha opinião, não teve nenhum grande jogo até agora. O Anderson teve seus jogos ruins. Dodô teve seus jogos ruins. Todo mundo tá tendo. Uma oscilação que eu vejo natural. Também não vejo motivo para perder posição, não. Longe disso. E eu ainda sou da tese que Vinícius também não deveria sair. Ficar no... Tá mal. É um dos poucos que tem poder de decisão. Isso aí eu discordo, tá? Tem muita gente com essa opinião. Acho que Atos também, né, Cláudio? Eu acho que se tiver mal, velho, sai. Agora é um jogador no jogo, porque era ele ou Todinho. Aí, isso aí sim, Cláudio. Isso aí incomoda. Ele não é o primeiro a sair, tá ligado? Sim, ele não pode ser o primeiro beleza. a sair. Mas sair, velho, se tiver que sair para colocar um Vitor Andrade, por exemplo, sai. Eu acho que ele não podia ter saído antes de Todinho. Todinho tava mal. Porra, porque logo depois Todinho sai, né? Ou seja, foi uma substituição. Todinho voltando de lesão e tal. Mas sair do jogo eu acho extremamente natural, assim. Tá jogando mal, velho. Vai fazer o quê? Tem que jogar bem. Eu acho que, tirando o Vitor Andrade, que tá entrando bem, eu acho que não tem nenhum jogador que entre que tem alguma chance de dar um impacto mais positivo do que a de Vinícius mesmo mal, não. Vai ser o quê? Saraiva, que tinha jogado muito mal contra o São Bernardo? Eu não tiro, não.